Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Olá, Pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Olá, boa Eu sou noite. Fernanda Castelo Branco. Eu estou aqui junto com a Ana Talavera e com o Pedro Meirelles, que são do Grupo Sonar, e do Gil Carvalho, que é da Polis Consulting. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas reflexões que a gente vem tendo enquanto a gente desenvolve a pesquisa brasileira de social listening. Essa é a segunda edição. A gente está dando sequência a estudos que são publicados por pesquisadores da nossa área desde 2011, né? Então, teve alguns hiatos aí e a gente retomou em 2023. Essa é a nossa segunda edição, fazendo essa pesquisa juntos e com o Grupo Sonar. E essa pesquisa, ela é interessante porque ela tem o objetivo de mapear as principais práticas, né, os desafios, as oportunidades desse mercado, e ela acabou se tornando referência, né, para muitos profissionais da área, profissionais que são experientes, gente que está chegando nesse mercado, desenvolvedores de ferramentas e softwares especializados, né, estudantes. Então, a gente recebe muito feedback e troca ideia com pessoas de várias áreas desse mercado. E a gente sabe que o social listening é uma frente estratégica, né, para as decisões baseadas em dados das empresas, pensando aí em reputação, em inteligência de mercado, né? Então, pela própria natureza da atividade, é um campo que sabe bem como os dados podem contribuir para decisões melhores. E isso eu acho muito interessante, justamente essa iniciativa espontânea dos próprios profissionais do mercado de se documentarem e se analisarem, né? Então, é muito legal poder acompanhar essas diferentes fases de amadurecimento, dos casos de uso, dos perfis dos profissionais, né? E fortalecer o setor para qualificar debates e orientar as decisões, né? Afinal de contas, esse é um dos objetivos do Sonar, que é um coletivo independente. A gente tem mais de 900 profissionais no nosso grupo de discussão, é um dos maiores coletivos do Brasil, eu imagino, e muito do que a gente desenvolve, do que a gente busca, né, nessas trocas, é sempre desenvolver o ecossistema de negócios que está associado às atividades de social listening e inteligência de dados digitais, né? Para a gente desenvolver abordagens inovadoras, para a gente trocar melhores práticas, né, para a gente trazer mais valor para as organizações e para a sociedade, né? E a Polis agora está acompanhando a gente nessa empreitada da pesquisa. É uma empresa que é especializada em soluções de tecnologia para social listening, gestão de mídias sociais, social analytics, né? E oferece também consultoria de inteligência para agências e marcas. Então, eles estão apoiando a iniciativa do Sonar, que sempre foi independente, e hoje a gente está aqui para esse papo. Vou passar a bola para a Ana se apresentar também um pouquinho. tudo bem, gente? Boa noite. Super obrigada por esse encontro. Foram muitos meses de trabalho aqui em conjunto, tanto com a Nanda quanto com o Pedro e também com o time da Polis. A gente fica muito feliz com esse apoio que a gente recebeu esse ano para fazer essa pesquisa. E meu nome é Ana, eu trabalho na área há um pouco mais de uma década, já entregando a idade aqui, Millennium Cringe. Hoje eu trabalho numa empresa financeira, então muito da minha bagagem hoje também diz respeito a esse lugar de receber os materiais, receber as análises que vêm dos parceiros, vêm desse ecossistema, e
tive a sorte de também estar envolvida em outros ambientes, em outros balcões, se assim eu posso dizer, tanto em agência quanto também em outras ferramentas. E eu fico muito feliz de estar à frente pelo segundo ano, junto com esse time, para tocar aqui essa pesquisa que ficou incrível. E eu sei que muitos de vocês que estão assistindo estão super curiosos para saber como ficou o material completo. Mas é isso, estou aqui muito feliz de trocar com vocês. E vamos em frente, que o papo tenho certeza que vai ser ótimo. Legal. Pedro, você apresenta um pouquinho para o pessoal? Oi, gente, obrigado, Nanda. Estou muito feliz de estar aqui hoje para bater esse papo com vocês. A gente estava conversando aqui nos bastidores virtuais que essa pesquisa rende 5, 6, 7, 10 webinars facilmente. Acho que tem muito conteúdo rico ali. Me apresentando rapidamente para quem não conhece, assim como a Aninha, eu também trabalho já tem 10 anos aí nesse mercado, desde que eu realmente comecei na área. Sempre fui muito interessado, nessa parte de pesquisa, então sempre acompanhei as primeiras, né, versões da pesquisa aí que a Nanda falou. Trabalhei muito tempo também no IBPAD, né, que é o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados, e também ajudei ali a montar alguns materiais para mapear esse mercado que a gente vive, que, enfim, foi onde eu trilhei toda a minha carreira. E é isso, acho que eu estou animado aqui para conversar. Eu acho que hoje é o primeiro papo, no final do ano, né? Nesse momento aí que está todo mundo já olhando para o Natal e para o Ano Novo. Mas acho que em 2026, muito do que a gente está começando e vai começar a provocar e estimular aqui nesse papo, a gente ainda vai ter bastante o que debater e eu acho que vai ser um ano bem polvoroso assim para o mercado do ponto de vista de tecnologia e, enfim, em relação a todos os stakeholders ali envolvidos. Então, estou feliz de estar aqui e vamos que ainda tem bastante ponto para a gente discutir. Mas obrigado, Nanda e Ana e Gil também. É isso aí, Gil. Se apresenta aí para o pessoal. Claro. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Gil, cuido das operações aqui da Polis Consult no Brasil. Sou um grande entusiasta aí do social listening, né? Estou nesse mercado aí há quase 10 anos e estou muito feliz por poder apoiar, né, esse projeto, que é muito importante, né, para o nosso mercado. Essa comunidade é super relevante, ver as trocas, né? Como o social listening tem se popularizado dentro da comunidade, é muito bacana, né, ver todo mundo se ajudando e fazer parte disso para a gente é muito importante, né, porque o sucesso, né, a validação positiva desse mercado é o sucesso para todos nós que trabalhamos com dados. Então, muito obrigado e obrigado a vocês também que estão aqui, né, o Pedro, a Ana e a Fernanda. Admiro muito o trabalho deles e estar aqui com eles para mim é uma honra. Muito obrigado e vamos nessa. Legal, pessoal. Só para dar um panorama assim da minha trajetória, eu vim da comunicação, eu trabalho mais com comunicação corporativa e estratégia digital, e fui parar no universo do social listening justamente por causa da gestão de reputação, né? E a gente percebe na edição de 2023, e agora confirmada nessa, que o termômetro de marca é realmente uma das aplicações que mais lideram os casos de uso do social listening no Brasil. E foi assim que eu comecei a ter mais contato com esse mercado também, já faz aí década, e atualmente tenho o privilégio de ser professora da ESPM justamente de social listening, fazendo muito essa ponte entre a reputação corporativa, a estratégia de comunicação e os dados de inteligência digital. Para a gente começar aqui um pouco do debate, já vou falar sobre essa questão da temperatura da marca, né? O termômetro, o fato de que o social listening é muito usado para acompanhar a reputação, o que está se falando sobre uma marca, sentir como é que está a percepção do público. Só que
ao mesmo tempo que essa é uma das maiores aplicações, o pessoal também responde muito nessa pesquisa que a classificação de sentimentos é uma das maiores dificuldades, especialmente quando depende aí das ferramentas de classificação automática, né? E a gente sabe que a sentimentalização, os modelos de classificação terciária de positivo, negativo e neutro são muito usados, especialmente para essa avaliação de reputação. Então, eu queria saber como é que vocês veem essas métricas diante dos desafios de hoje. Você começa, Ana? Uma pergunta fácil, uma pergunta sem pouco provável que a gente vá terminar isso em 1 hora. Mas eu adoro que a gente já vai começar com uma pergunta que tenho certeza que muitas pessoas que nos assistem, independentemente de onde trabalha, se é numa ferramenta, se é numa marca, se é numa agência, numa in-house, já passou por isso. E o que a gente vê na pesquisa e muito do que eu acredito enquanto profissional, o que foi os 10 anos de monitoramento em social listening não vai nos levar nos 10 anos. Então, a gente vê claramente que esse termômetro de marca, ainda que esteja em um dos top 3 de interesse das pessoas avaliarem, coloca em xeque a forma que a gente trabalha. E, principalmente, a maneira que a gente encara social listening, que, inclusive, foi um debate nosso, enquanto pesquisadores aqui, né, eu e P, e a Nanda fazendo os nossos conteúdos finais aqui de análise, que é, social listening é o quê, afinal de contas? É uma disciplina? É uma área? É um método? Ou é um processo? Porque para cada palavrinha a gente consegue discutir aqui sobre maneiras de você criar novos indicadores. Porque partindo do pressuposto que pode ser um processo, esse processo ele pode ser adaptado para cada realidade de uma marca. Se ele é um método, ele muitas vezes vai ser embasado por ciências sociais, estatística e vários elementos que a gente teve no início do monitoramento de social listening, que inclusive o Pedro fez vários textos super legais no Insight contando essa trajetória do social listening, fazendo com que a gente se questione. Se é processo, se é método, pode ser também uma disciplina, onde a gente tenha frameworks específicos, metodologias claras, a gente pode mudar a forma de... Eu não sei se eu tenho essa resposta, e a pesquisa começou já a indicar alguns caminhos para isso, tá? Ao mesmo tempo que eu vejo que nos coloca enquanto profissionais uma pulguinha atrás da orelha muito interessante, que é, dos nossos indicadores futuros, para além do sentimento, como é que a gente consegue entender agora das nuances desses sentimentos? Então, até lá atrás, 5 anos, 10 anos atrás, foi muito discutido trazer as emoções humanas pela base, que inclusive foi muito inspirada nesse início, da roda de Plutnik, que são as emoções humanas. Então, é uma roda de quem tem interesse de saber, dar uma gugada, é super interessante, só que ao mesmo tempo ela não é necessariamente super completa. Então eu vejo que o problema aqui não é só operacional das ferramentas de conseguir classificar automaticamente os sentimentos, é a gente conseguir compreender que a métrica em si pode ter perdido o valor somente nessas 3 formas que a gente avalia, do sentimento positivo, negativo e neutro, e a gente vai precisar começar a olhar agora para maneiras que as pessoas respondem, se interessam, discutem e falam sobre as marcas. Então, um olhar mais atitudinal e de intensidade de emoções. E de inúmeros projetos, e trocando muito com a Nanda sobre isso, quando a gente olha, por exemplo, para a gestão de crise e para movimentos de marca, de reputação, a gente vê muitas vezes o negativo imperando em vários segmentos. Acontece uma crise, pico, vales e todos os gráficos que nos mostram sobre determinados pontos ali de problemáticas de negativo. Mas poucas vezes eu já vi relatórios, conversas, metodologias que identifiquem as intensidades, níveis de criticidade. Então, a gente vai começar a precisar olhar para formas diferentes de fazer o trabalho que a gente já faz. Então, eu vou continuar aqui. Eu queria ouvir muito o Pedro, o que ele pensa sobre isso, e o Gil também. Mas eu vejo que a gente precisa sentar nessa cadeira de começar a se questionar. Se social listening é método, processo, tem um jeito único de fazer? Eu acho que não. Tem maneiras de fazer, de forma a se adaptar. Mas a gente precisa começar a olhar com um pouco mais de carinho para
ir além. Senão a gente vai ficar mais do mesmo mesmo. Ana, você trouxe muitas provocações e eu quero, inclusive, ouvir os comentários do ponto de vista de tecnologia para lidar com isso tudo. Mas primeiro eu vou pedir para o Pedro trazer um pouquinho de spoiler da pesquisa. Conta para a gente como é que você vê isso, esse caso de uso diante dos outros e esses desafios atuais, Pedro. Boa, Nanda, obrigado. Eu acho, já vou, assim, até para o pessoal aí que está assistindo, gente, acho que conforme a gente for respondendo e trazendo toda a discussão, a gente vai compartilhando também um pouco dos resultados, e aí já vou só fazer uma introduçãozinha aqui na minha fala, porque eu acho que essa pergunta e a resposta também que a Ana trouxe, ela bate num ponto que a gente, enquanto Sonar, enquanto coletivo, até já há 2 anos atrás, a gente conversava muito e discutia muito. E aí eu acho que assim, a gente precisa também fazer algumas autorreflexões enquanto profissionais de social listening, enquanto pessoas envolvidas desse mercado de social listening. No sentido de, a Nanda trouxe justamente essa questão de que um dos resultados da pesquisa, né, que foi, a gente pergunta algumas questões sobre quais são os desafios que você entende que você enfrenta com as ferramentas, com o mercado e tudo mais, e aí uma dessas perguntas foi sobre os desafios com as ferramentas, e talvez a gente, 10 anos atrás, ou 5 anos atrás, 7 anos atrás, não esperava chegar em 2025 falando que a classificação automática de sentimento ainda seria um problema. E, assim, eu também não vejo isso como algo necessariamente ruim, porque é uma coisa que a gente conversa bastante também, né? A tecnologia, ela, e assim, isso é uma coisa que eu acredito, tá? Não vou dizer que nunca, mas eu acho que vai demorar muito ainda para a IA e para a tecnologia substituir, porque vai ser muito difícil ela substituir a gente, no caso, porque vai ser muito difícil que ela consiga captar todos os signos e sentidos da comunicação humana. Então, eu vejo esse ponto um lá na frente e eu, ok, acho que tem um desafio aí, do ponto de vista tecnológico. Acho, inclusive, que esse desafio com a própria evolução da IA nos últimos 2 anos, né? Mas e no ano passado, nesse último ano também. Eu acho que a gente já vai ver um avanço disso em muitos sentidos, mas eu acho que atrás desse problema, entre aspas, tá outro, não necessariamente problema, mas outro desafio que a gente tem enquanto mercado, que e aí, né, puxando aqui o gancho que a Aninha falou também, que eu sempre acompanhei bastante dessa história desse mercado. Essa história de sentimento nasceu na década passada, porque a gente, enquanto área de social listening, disciplina, método, processo, a gente precisava firmar alguma métrica para chamar de nossa. E aí a gente firmou a sentimentalização. Foi a primeira coisa, foi a primeira que a gente fez lá atrás. Talvez o desafio esteja justamente nisso que a Ana falou, do tipo, ó, a gente precisa superar isso. A gente precisa dar um passo adiante, a gente precisa evoluir, a gente precisa seguir. Então, e aí eu acho também que um papel importante aqui do Sonar, e agora contando com o apoio da Polis, e enfim, contando com o apoio de todo o ecossistema, porque, como a Nanda trouxe, né, é um coletivo no sentido de que a ideia é fomentar para que todo mundo participe e discuta e debata. Eu acho que a gente nunca conseguiu, enquanto, de novo, coletivamente falando, padronizar as nossas nomenclaturas, padronizar os nossos casos de uso, padronizar as nossas, enfim, nossos desafios e as métricas. Então, eu acho que a pesquisa ela surge também um pouco nessa tentativa de tentar ser minimamente um playbook para o mercado, e aí, obviamente, né, de modo muito humilde, mas assim, também de certa forma, porque acho que a partir do momento que está todo mundo ali um pouco na mesma página, a gente consegue, de fato, ir discutindo em cima de cada uma das coisas para a gente poder, então, evoluir. Então, deixa eu compartilhar aqui rapidamente. Se select window. Vou ter que compartilhar tudo, tá, gente? Eu não sei se vai dar. Deixa eu Enquanto o testar P, depois. tá bom. É, Eu ia até comentar deixa eu isso. Ô, testar. P,
Eu acho que só complementando essa sua fala, que é maravilhoso aqui enquanto você vê a tela, um dos pontos e um dos principais insights que a gente trouxe da pesquisa é social listening está no momento de rebranding, a disciplina como um todo. Então, a gente precisa olhar para isso de várias maneiras. Enquanto profissionais que trabalhamos assim, falando como pessoa física, se colocar enquanto ferramenta quem trabalha em plataforma SaaS, qual que é o próximo passo que vocês precisam dar para se tornar cada vez mais relevantes? Enquanto marca, como é que isso cascateia para os times, mas também leva valor para os times e C-levels? E como as agências e house se mantenham relevantes dentro desses cenários. Outro dia eu estava vendo uma discussão, só pegando aqui o gancho, e aí, Pê, me fala se a sua tela deu certinho, sobre as discussões da necessidade de dashboards, em que com a evolução de N8N, os agentes, a automação, o quanto os dashboards eles ficam relevantes. Porque eles olharem para os dashes, os times, os clientes, marcas em geral, olharem só para o dash por si só, muitas pessoas não têm o letramento analítico, digital, para extrair insights, extrair análises profundas de um dash. Muitas vezes um agente vai poder resolver, e talvez no futuro o dash sem agente não vai fazer sentido. Então, realmente é um rebranding que a gente está passando da disciplina e a gente vai precisar olhar para isso com muito carinho. Boa, P, fala aí. Vou só, acho que agora eu consegui, gente. Perdão, tá? Aquilo da gente trabalhar com tecnologia e, né, levar um pau dela sempre que possível. Tá aparecendo. Agora eu não consigo apresentar, consigo? Consigo. Consigo? Sim. Uhum. Tá aparecendo aí? Tá. Tá sim? Pronto, ótimo. Então, acho que aqui trazendo alguns spoilers, né, da pesquisa, como a gente tinha comentado, essa foi uma das perguntas, né, que a gente fez, de quais são os desafios as dificuldades, né, que os profissionais enfrentam com as ferramentas, e aí, como a gente falou, essa questão de classificação de sentimento automática, surpreendentemente ainda apareceu, né, em primeiro lugar, e aí isso mostra um pouco ainda desse cenário que a gente está, que, de novo, acho que por trás disso está toda essa questão da, enfim, relevância toda que é dada a essa questão de sentimentalização e talvez essa necessidade que a gente tenha, enquanto área, enquanto, enfim, coletivo, da gente poder dar esse passo adiante. E acho que também uma outra, que já dando spoilers de outras páginas, esse outro ponto também que foi o que a Nanda trouxe, né, de casos de uso. Então, a Nanda tocou nessa questão do termômetro da marca ser o principal caso de uso. E aqui também e aí puxando para o que eu falei, né, uma tentativa nossa de não necessariamente padronizar, mas, né, poder criar algum tipo de tipologia para os tipos de entrega, não necessariamente os tipos de entrega, mas realmente os tipos de casos de uso de aplicações do social listening. Então, um pouco de para onde cada coisa vai. E aqui a gente percebe que, né, o termômetro da marca, comparando ali com a última edição, continua sendo mais relevante, inclusive cresceu. E a gente vê também algumas outras movimentações aqui, por exemplo, relacionada à análise de concorrência, à pesquisa de comportamentos, à análise de canais proprietários, e, por outro lado, também alguns decréscimos, como monitoramento de eventos, community management e a estratégia também de influenciadores, muito possivelmente influenciada por todas as limitações e restrições que a gente passa com as APIs, que com certeza vai ser um tópico aí que a gente vai falar ainda hoje. Então, só um pequeno gostinho aqui, depois a gente mostra mais. Eu quero saber do Gil, como é que é da parte da tecnologia, essa dificuldade de classificação aparecendo aí entre as dificuldades no social listening. Maravilha, maravilha, ótima pergunta. Antes de falar um pouco, né, da metodologia, na verdade, da questão da classificação, né, aproveitando aí a fala da Ana, se fosse uma disciplina, né, o social listening, uma metodologia, facilitaria muito a vida, né, porque a gente vê, né, entre clientes do mesmo segmento, o uso de social listening muitas vezes é totalmente diferente, as prioridades, né, a forma de analisar. Então, existem até parâmetros e boas práticas, mas receita, disciplina, metodologia, a gente tem que trabalhar
acho que bastante ainda para chegar lá. E aí, falando do sentimento, eu vejo essa questão como uma oportunidade. A gente está com o mercado aí, né, nessa fase de amadurecimento e escalada com a IA também. E eu vejo uma oportunidade positiva, porque com a IA a gente tem essa tendência a chegar a números e acurácia mais próxima ali do 100%. Eu acredito que o 100% a gente não vai chegar, nunca vai chegar, e o ser humano, ele tem essas nuances, e por isso a IA também não vai substituir a gente, infelizmente, na classificação de sentimento, né, que é um trabalho deveras ali que consome bastante tempo, mas eu vejo com essa escalada da tecnologia e a contextualização tende a puxar esse sentimento para uma janela mais assertiva. Hoje as plataformas que estão no mercado, elas têm ali a acurácia de 65%, 90%, ou pelo menos chegam a prometer isso, mas a resposta é que sempre depende do contexto, depende do cenário, né? Se você vai analisar futebol, você vai ver que é um tipo de conversa que precisa de uma metodologia própria de sentimento. Se você vai analisar política, é outra coisa. E aí o BBB está chegando, quando você vai analisar o BBB, são 20 participantes, 5 em uma conversa, está falando mal de um, os outros, então há muita margem aí para a humanidade, né? Para a gente trabalhar e a gente ditar a rota. Mas existe também as automações, as plataformas, elas estão se estruturando, se organizando, né, para fazer segmentações setoriais, modelos de sentimentalização por território, por indústria, que vai ajudar esse trabalho. Mas é um trabalho contínuo e é um trabalho que ele vai permanecer. A IA vai facilitar, né, e vai trazer contextualização, mas é isso. É legal observar que a IA vem vindo com, assim, a gente já tem uma bagagem de tentativas de automatização, né? A gente já vem trabalhando nisso há alguns anos, diferentes formas de trabalhar essas classificações, seja com regras, seja, né? A gente já vem buscando otimizar um bocado esse trabalho. O Zé perguntou aqui para a gente se essa dificuldade de classificação automática gera uma barreira para novos entrantes. Zé, a gente está aqui quebrando um pouco a cabeça para entender um pouco a sua pergunta. Se você quiser especificar quem são os novos entrantes, são novos profissionais que vão ter que aprender a como lidar com o monitoramento? São novos softwares que vão entrar no mercado? Conta um pouquinho melhor para a gente, que a gente volta aí nesse ponto. Tá bom? Aproveitando aí a deixa que o Pedro tinha dado sobre as APIs fechadas. Essa é outra dificuldade que apareceu também na pesquisa de 2023 e se acentuou na pesquisa de 2025, que a gente tem ambientes de conversas que são de mensageria, por exemplo, ganhando muito espaço no ambiente digital, movimentando muito a opinião pública, e também ambientes de conteúdo que não desenvolveram API, né? Seja por seus modelos de negócio, seja, enfim, por limitações tecnológicas, mas a gente vê aí, por exemplo, TikTok, o Kwai, né? Comunidades fechadas, e isso acaba gerando aí uma espécie de ponto cego, né? Para o trabalho de social listening, quando a gente quer entender as conversas que estão em curso e tudo mais. Então, queria saber, ainda faz sentido a gente medir percepção pública do jeito que a gente vinha medindo? Quais são os desafios que se colocam diante desses novos formatos que estão desafiando a gente? Agora vamos fazer na ordem contrária, a gente começa pelo Gil. Não estou te ouvindo, Gil. Opa, deu uma falha aqui. Oi. Desculpa, agora vai.
Bem, nessa última década vimos a forma, né, do que o social listening ele é feito evoluir bastante, e aí as evoluções passaram por momentos bem traumáticos, né, as redes lá há uma década era tudo aberto, né, metadados de todos os lados, né, tive a oportunidade de trabalhar em alguns projetos lá no início, ou acompanhar projetos, né, eu vi um projeto que era o acompanhamento de celebridades influenciadoras em quais academias de alto padrão elas treinavam e dava para mapear o ambiente e a cidade, né, os pontos da cidade e entender quais academias para fazer ali possíveis parcerias. Coisas que hoje totalmente improvável, né? Um pouco adiante, logo, o Instagram ele tirou os metadados, né, de geolocalização e a gente passou por essa evolução e passou por muitas outras também, né, muitos processos que limitaram o acesso ao dado e a gente foi se reinventando aí no social listening e entendendo formas de trazer dado relevante, trazer contexto com menos dado, né? Surgiu o GDPR para regular, né, o setor das plataformas, surgiu também o LGPD, que também retirou uma camada de dados aí de usuários, que para a gente como usuário, né, pessoa física, é interessante ter nosso dado resguardado, né, ter nossa segurança, porém para o monitoramento é um desafio constante. E hoje a gente tem um cenário que ele é amplo, né, a gente tem muita conversa para analisar, e tem uma ansiedade dessas fontes novas. Porém, eu vejo, né, isso como um processo. O TikTok em si ele tem evoluído a passos bem curtos, mas ele tem evoluído para trazer, né, o acesso aos dados. Então já tem dado proprietário, já tem os comentários, tem um certo acesso a hashtags, que ainda é uma fração do que poderia ser, mas já dá uma evidência que em algum momento a gente pode ter mais do TikTok. Outras redes, eu acho que a gente como mercado, e esse tipo de dado, ele é bom para todo mundo, né? Porque se a gente consegue mensurar o impacto de uma campanha dentro de uma plataforma, obviamente as marcas vão investir mais lá, se é mensurável, o budget vai vir, né, para investir mais naquela. Então, eu acredito que é um desafio, então não tem uma resposta final, mas eu acredito que iniciativas como essa, né, a gente está se juntando como mercado para entender quais são as prioridades e entender os pesos, né, essa pesquisa em si que já traz esse peso para essa questão pode estimular, né, as próprias plataformas aí também a trazerem essas informações e a gente trazer também para o debate as plataformas, as mídias sociais também, né, para entender quais são as prioridades, as características. E eu queria ouvir um pouco do Pedro aí, né, sobre esse assunto também. Legal. Eu vou puxar, inclusive, dessa última parte que você trouxe, Gil, porque eu acho que você trouxe um ponto importante aqui e que muitas vezes a gente deixa isso passar. Conforme a gente se mobiliza coletivamente, a gente cria artifícios para a gente poder reivindicar das plataformas de redes sociais o que outras disciplinas, outras áreas vivem reivindicando. Então, a área de mídia, por exemplo, ela já, assim, já tem toda uma estrutura em que as plataformas olham para os tipos de entregas de dados de mídia que sabem que existe um ecossistema ali de um mercado que precisa desses dados. E a sensação que eu tenho é que muitas vezes as plataformas não olham para o social listening dessa mesma maneira. Recentemente eu vi no LinkedIn, né, não sei se é o ou a, o Reddit, compartilhando um e-book de como fazer social listening no Reddit. Cara, eu achei aquilo incrível, porque eu nunca vi isso da Meta, nem do Twitter, X, enfim. Ou seja, é uma plataforma que está se abrindo, e quando eu digo se abrindo, é no sentido de querendo estimular que esse mercado utilize os dados dela para poder gerar inteligência, que é o nosso trabalho, é a nossa função aqui. Mas também é a única plataforma que eu vi fazer isso. Assim, o Twitter antigamente já fez,
ultimamente, né, enfim, não tem feito, mas eu acho que esse é um ponto importante também da gente conseguir se mobilizar para a gente poder fazer essa cobrança coletiva para que as plataformas entendam que a gente também tem uma indústria e também tem um mercado que anseia por esses dados. Então, acho que esse ponto que o Gil trouxe é muito importante. Mas, para além disso, e dito isso, eu também confesso que eu tenho uma visão um pouco crítica desse entusiasmo de dados abertos em que a gente já viveu. A gente já viveu, de fato, quando a gente conseguia coletar posts no feed do Facebook, ou quando a gente conseguia coletar posts geolocalizados no Instagram, e aquilo gerava estudos muito legais, que você conseguia, né, mapear realmente territórios do Instagram a partir disso, mas eu acho também que a gente precisa, assim, não quero usar essa palavra, mas superar no sentido de que a gente precisa trabalhar com o que a gente tem, sabe, basicamente. E eu acho que o mais importante nesse processo é dar clareza para as pessoas que são nossas consumidoras, né, aí pegando a nomenclatura que a gente usa na própria pesquisa, de até onde o social listening vai, onde pode ir e o que é que ele representa dentro ali de um contexto de marca e de negócio, basicamente. Então, eu particularmente não, assim, eu sei que, assim, eu não quero diminuir a questão da importância da gente ter dados do TikTok ou da gente ter dados da plataforma A, B ou C. Inclusive o TikTok, né, no último ano, inclusive, finalmente lançou APIs para que a gente pudesse, para que as ferramentas pudessem coletar dados e disponibilizar dados do TikTok. Eu acho que isso é importantíssimo e imagino que a gente vai falar um pouco disso também, de como a internet como um todo se tornou extremamente audiovisual. Mas eu também acho que a gente precisa assumir assim, as barreiras que a gente enfrenta, e que eu não vejo isso necessariamente como algo ruim. É só uma questão da gente conseguir vender bem nosso peixe, conseguir também deixar claro, porque assim, e aí pegando, né, um pouco até do que a Aninha trouxe, do que a gente conversa, outros métodos, se a gente for colocar social listening como método, também tem suas limitações. E eu não vejo ninguém apontando problemas neles. Então, assim, todo método vai ter problema. Por que que é a gente que tem que ser o mais mal visto, o mais, né, o que mais apanha, o que mais tudo? Então, eu acho que isso parte Pedro, muito de um momento em que a gente. Pode falar, Nanda, perdão. não, perdão, eu achei que você estava terminando na provocação, porque que a gente é o que mais apanha. Mas eu acho que Não. a gente é um mercado que é muito, que se esforça muito para melhorar a metodologia. A gente é muito atento à metodologia, todo mundo acaba estudando um bocadinho de pesquisa, um bocadinho de alguma coisa de estatística, a gente aprimora muito. Então, eu acho que a gente se cobra muito nesse sentido, sabe? Mas, perdão, continua. Não, era isso. Acho que eu ia finalizar justamente com isso, assim, por que que a gente precisa ser o filho que mais apanha, sabe? Ali dentro do guarda-chuva de pesquisa e de análise de dados. Mas enfim, era só ia finalizar com isso. Aí, Aninha, não sei, concorda, discorda? O que que você acha? Vários pontos aqui de reflexão com vocês. Uma coisa que me veio à cabeça, resgatando a pergunta 1, enganchando nessa 2, que esse lugar do sentimento ter sido uma métrica super usual, útil para a gente, para quase que fincar a bandeira do nosso mercado, hoje ela se torna um pouco mais simplista para o mercado super complexo. E o monitoramento, o social listening, esse lugar que a gente construiu, a gente precisa navegar de acordo com o mercado e o comportamento digital e se adequar às realidades, que foi o que o P falou, porque uma das coisas que a gente vê além do Reddit, a quantidade de, eu esqueci o nome, não é wrap-up, os recaps de final do ano, de Spotify, de iFood, e tantas outras marcas que fazem, Rapid? Eu não sei, é Rapid? Enfim, esses históricos de dados que as marcas costumam fazer,
por exemplo, já tem um grande indicativo desses tipos de dados que eles alimentam. Um exemplo claro, o Spotify nos últimos anos começaram a incluir campos de comentário dentro dos podcasts. Por que não também abrir espaço para falar sobre outras plataformas como eles, de ter acesso a esse tipo de comportamento? Isso porque eu estou com a ideia de social listening muito pautado em texto. Quando a gente olha, por exemplo, para o lugar de TikTok, de abertura de API mesmo, eles, com o TikTok Shop, que eles trouxeram no último ano, nos últimos anos, aqui para o Brasil, teve um boom de discurso, inclusive nas buscas que as pessoas fazem dentro do TikTok. E existe hoje o TikTok Insights. Pinterest, por exemplo, já começou a trazer sempre todo ano estudos pautados em imagem, não só de buscas textuais, mas também pela quantidade de imagens. Então, por que não a gente abrir espaço e um leque maior para o nosso campo aqui de análise, para além do básico que a gente achava que a gente precisaria se limitar ao Instagram, à Meta, ao Facebook, ao LinkedIn, que também abriu espaço para fazer algumas aberturas de API também nos últimos tempos. Então, de novo, eu acho que abre campo, inclusive, para a gente se questionar quão mais a gente pode ir para além de termômetro de marca. E aí, trazendo aqui um histórico de como o rebranding do social listening trouxe nos últimos anos, como o Pedro bem trouxe, a gente fincou a bandeira e estava sempre muito associado aos softwares, à tecnologia. Hoje em dia, com os canais cada vez mais agrupados, fechados, e com o boom que a gente teve de assuntos sociais, de antropologia, de estudos, muitas vezes esses métodos eles vão partir não necessariamente de uma coleta propriamente de volumetria em quantidade de texto. A gente vai precisar olhar de uma outra maneira. Inclusive, a gente vem vendo ferramentas, não foi nessa pesquisa em si, mas olhando para o mercado global, que tem ferramentas hoje que fazem uma curadoria de documentos que ficam indexados no Google. Então, imaginem pesquisas disponíveis em BGE, Kantar, Ibope, enfim, todas as pesquisas que a gente tem acesso e dados públicos, se essas ferramentas também conectassem esses dados que ficam disponíveis nas nuvens por aí. É uma forma de tratar os dados que ficam disponíveis, são dados secundários. Então, acho que a gente precisa, eu concordo muito com o P, a gente precisa começar a olhar qual que é a nossa fortaleza. E, para além disso, começar a olhar de uma forma mais estratégica no sentido de negócio. Eu vou dar um exemplo. Recentemente, inclusive nos últimos dias, tem acontecido algumas discussões sobre concorrências que acontecem entre marcas na indústria da comunicação, na indústria publicitária. O que antes lá atrás era muito relacionado a agências contra agências, hoje em dia é holding contra holding. Então a gente está falando, por exemplo, o próprio modelo de negócio das ferramentas precisa também ser começado a questionar. Como é que a gente oferece uma ferramenta para um cliente que muitas vezes tem um olhar e uma cadeia global? E talvez tendo uma ferramenta de uma análise global, você vai precisar ter métodos, processos para você comparar Brasil versus Estados Unidos. Eu passei por isso quando eu trabalhei na Meta. Eu liderei times Latam e a gente precisou muitas vezes não só se adequar, mas também proporcionar formas diferentes de fazer métodos, porque o Brasil é um mercado muito específico. Eu não podia analisar a maneira que eles tinham a árvore de classificação do time dos Estados Unidos e da Europa, porque o mercado brasileiro, as nuances do Brasil são completamente diferentes. Então, eu acho que precisa aqui acontecer duas coisas, né? Um olhar de entender que a gente está dando o nosso próximo passo enquanto mercado, enquanto profissionais, e a gente vai começar a precisar furar a bolha. Porque enquanto a gente estava muito pautado em tecnologia lá atrás, a gente precisa começar a conversar para ontem com outros times. Times de planejamento, times de estratégia, times de conteúdo, que agora os influenciadores, depois de um boom, teve esse retorno muito forte da cultura aqui de Creator Economy. Então, por que não se apropriar também desses outros stakeholders desse ecossistema, para além do que antes a gente tinha só como marcas e agências? Então, a gente tem todo um ecossistema que está ao nosso favor. Eu vejo hoje de uma forma otimista. A gente tem vários espaços. Outro dia também, por exemplo, fazendo uma aula esse ano com a Ana da Amanda Refs, que é uma newsletter maravilhosa, falei muito sobre como é que você consegue, por exemplo, mapear dados do próprio Google My Business. Existe hoje APIs disponíveis para você fazer um olhar de categorização de geolocalizado.
dá para levar super, super em consideração? De novo, é um método, é uma forma de olhar. O Reclame Aqui, por exemplo, depois de uns anos, ganhou prêmio sobre como esse canal é super relevante para mapeamento de atendimento, de suporte, de reputação. Então, a gente tem outras maneiras de olhar agora o mercado. Eu acho que basta agora a gente, enquanto áreas, e como a gente teve Conar muito próximo da gente na indústria da comunicação, estou dando um exemplo, a Bend, que nos apoiou super nessa pesquisa também, agradecer a Associação Brasileira de Marketing de Dados, a gente precisa começar a olhar para isso. Quais são os nossos playbooks? Quais são as nossas melhores práticas? Quais são aqui aqueles pontos que a gente precisa colocar e tirar o elefante branco da sala, como, e aí eu vou jogar aqui na roda, Nanda, o share of voice. BBB tá chegando. Em breve a gente vai ter os mesmos bateção de cabeça que a gente teve nos últimos anos. Então a gente precisa olhar para isso, porque senão Ano que vem a gente vai ter o bingo todo de BBB, Copa do Mundo, Rock in Rio, a gente vai ter tudo isso. Mas é isso, só finalizando a minha fala, é muito nesse lugar. A gente precisa começar a se unir e todos esses stakeholders, independentemente se é uma empresa SaaS, de tecnologia, de marca, a gente vai precisar olhar com um pouco mais de atenção para as responsabilidades que cabe de cada um. Então, o Reddit lançou, por exemplo, Pinterest normalmente lança esses estudos, mas eu não vi necessariamente playbooks vindos dessas plataformas. Eu vejo boas práticas de linguagem, de como você, como consumidora, consome, mas não como profissional, como você deveria, de alguma maneira, se tornar relevante e ter os seus pontos de atenção. E é isso, o mercado se move pelo dinheiro, a gente sabe disso. Então, quanto mais atento a gente estiver a esses lugares de quais são os próximos parceiros que a gente pode ter enquanto disciplina, eu ainda acho que o ecossistema de tecnologia é super relevante e sempre será. Especialmente agora que a gente está numa era de no-code, a gente está numa era onde cada um pode criar sua própria automação, o seu próprio processo. É mais demorado, você precisa aprender, entender, conhecer. Tendo uma ferramenta, você consegue fazer isso de maneira mais rápida, mas você precisa abrir a carteira também. Então, acho que é sempre ter esse equilíbrio. Enquanto profissional, se abrir espaço para pensar o novo, enquanto marca, empresa, agência, começar a olhar cada vez mais pela responsabilidade que vocês têm de levar para a imprensa, de levar um comunicado que pode questionar muito os métodos que a gente coloca na rua, né? Como a gente viu recentemente em Cannes, muitas coisas e marcas sendo autuadas por questões usando AI. Então, acho que a gente precisa começar a olhar para isso com mais carinho, sabe? Isso, queremos playbooks e queremos APIs, sobretudo. Eu estou adorando esse nosso papo, porque ele realmente está já trazendo aí está esquentando uma parte da discussão de muita coisa que a gente vai trazer na pesquisa brasileira de social listening. A gente vai falar sobre onde estão os profissionais desse mercado, se eles quanto estão em agências, quanto estão em marca, qual o papel das ferramentas, as principais aplicações que a gente falou aqui, quais são as principais ferramentas que são usadas, e além de social listening, que outros tipos de dados são conjugados para fazer as análises, né? Então, alguns de social analytics e de mídia também. Quais são os principais tipos de relatório que são feitos no mercado? A Ana já trouxe aí algumas questões sobre dashboards, mas vocês vão ver também que a gente ainda tem muito relatório que é entregue em PDF, né? Que é relatório realmente documentando. E como é que a gente coloca isso diante de outras necessidades que o mercado vem apresentando, como até, quem sabe, aí alguma parte de social listening associada a análises preditivas, né? Então, como é que o mercado conjuga aí o PDF com as análises preditivas, por exemplo? Então, como o Pedro tinha falado no iniciozinho do nosso papo, a gente tem aqui assunto para umas 7 rodas de conversa. E acabou que nessa a gente está fazendo um papo bastante já para iniciados, mais do que, né, para o pessoal que já está familiarizado com os principais dilemas do nosso mercado. O José respondeu aqui sobre a pergunta dele, e era principalmente
sobre novos profissionais que às vezes têm um pouco mais de dificuldade de lidar com treinamento, né, com o uso de IAs para fazerem essa classificação. Posso, Vamos debater um pouquinho posso. essa questão? Fala aí, Pedro. Eu, eu queria pegar essa, Nanda, para falar um pouco. Porque acho que isso entra, inclusive, em um dos resultados que a gente vê também na pesquisa. Acho que, só para recapitular, gente, o Zé perguntou ainda, né, sobre aquela. A gente estava discutindo ali sobre a classificação automática de sentimento. Ele perguntou se a gente acreditava que isso é uma barreira para novos entrantes que tivemos nos últimos anos. Eu não acho que isso, em específico, seja uma barreira para novos entrantes. Mas eu queria puxar esse gancho para falar sobre um dos dados assim mais importantes que eu acho que a gente encontrou na pesquisa, que foi, acho que o principal desafio, né, que as pessoas falaram enfrentar ali na elaboração dos relatórios de social listening é a falta de tempo para realizar as entregas. Isso para mim é bastante sintomático e deságua em várias questões que a gente inclusive já trouxe aqui. Não tem tempo porque precisa coletar manualmente, não tem tempo porque precisa integrar várias fontes de dados diferentes, igual a Ananda falou, não tem tempo porque o próprio mercado é acelerado e precisa de uma entrega para daqui a 2 horas de uma coisa super complexa. Então, assim, não tem tempo porque precisa revisar a classificação automática que não foi feita de maneira correta. Então, assim, tem vários fatores que levam a essa reclamação. E eu acho interessante a gente trazer isso, porque a gente está aqui, né, enquanto coletivo, enquanto profissionais, com o apoio da Polis também, que, enfim, representa ferramentas também. E eu acho, assim, é importante a gente ter em vista que nesse mercado tem diferentes stakeholders. E como a Nanda falou, né, na pesquisa a gente já dá um pouco de gosto disso, separando quem é agência, quem é marca, quem é ferramenta, mas além disso, quem produz e quem consome. E aí, assim, é uma situação delicada mesmo e difícil porque a gente sabe que cada um desses stakeholders vão ter seus desafios, como a Aninha trouxe também. Cada um ali tem seus desafios, cada um tem os seus papéis, cada um tem as suas funções dentro dessa engrenagem complexa que é o mercado. Mas eu acho que esse desafio principal assim que a gente conseguiu identificar, eu acho que ele passa por todas essas questões, e aí isso tudo deságua justamente, né, no que eu tenho pensado e discutido também, que é esse momento que a gente está da, desse mercado de social listening, que eu não acredito que isso seja um problema de hoje, mas eu acho que talvez pela primeira vez a gente tem, há pelo menos um ano, e aí com a IA generativa e tudo mais, tecnologia e soluções para atacar esse problema. Então, eu acho que existe um papel das ferramentas, por exemplo, e, enfim, de todos os atores desse ecossistema que lidem com tecnologia, que é devolver o tempo para os profissionais que fazem as análises. Porque a partir do momento que esse tempo é devolvido, isso ataca também outros problemas, que é os profissionais conseguirem ser mais estratégicos, que é os profissionais conseguirem fazer essas conexões, como a Aninha trouxe, com outras fontes de dados, com outra pesquisa, ter um olhar mais qualificado para essas análises, para conseguir evoluir essas análises e conseguir comprovar valor do social listening, porque isso também foi um desafio que foi apontado depois das APIs, que aí beleza, é um problema, né, nosso já de anos para sempre. Mas depois disso, é como que a gente mostra valor para o social listening. E aí, esse problema não é um problema de cada um, é um problema de todo mundo aqui envolvido nesse ecossistema, dos profissionais, das ferramentas, das agências e talvez menos das marcas, mas assim, todo mundo deságua nesse desafio. Então, eu acho que assim, esse é um ponto muito importante dessa pesquisa, porque eu acho que ele coloca luz em um problema que talvez todo mundo sabia,
mas que ninguém, enfim, a gente, né, pela primeira vez conseguiu formalizar isso. E, de novo, mais do que isso, estamos num momento em que a gente tem tecnologia para atacar isso como não antes nos últimos 5 anos. Por isso que eu acho que 2016, 2026 promete. E aí isso também, a partir do momento também que os players envolvidos com tecnologia devolverem esse tempo para os profissionais também precisam elevar as próprias análises, também vão ser cobrados mais. Porque hoje você cobra menos de quem tem menos tempo. Se você tem mais tempo, você vai ser, as suas entregas vão ser vistas e cobradas de outra maneira. Então, enfim, eu acho que quis pegar esse gancho todo da conversa perdão, da pergunta do Zé, porque eu acho que isso, enfim, amarra vários pontos que a gente trouxe da pesquisa, amarra vários desses stakeholders que eu trouxe, e que eu acho que é um ponto que, assim, vai ser bastante discutido no próximo ano, tá? Para a gente conseguir dar esse passo adiante. Com certeza. E aí eu fico orgulhosa de ver que essa é talvez a pesquisa mais ambiciosa que a gente já viu do mercado de social listening, porque a gente, nessa edição, a gente teve a oportunidade de avaliar diversos pontos, inclusive a senioridade das pessoas que estão no mercado, né? A senioridade aumentou pela primeira vez, esse um mercado que sempre foi bastante juniorizado, né? Todo mundo sempre comentou sobre isso, e a gente está falando sobre isso, a gente está falando sobre as entregas, a gente está esmiuçando a relação com a IA generativa, o quanto ela já vem impactando o mercado, como ela vem sendo usada, qual o grau de estruturação desse uso, né? Se as equipes já estabeleceram métodos ou se ainda estão experimentando, estruturando como é que vai ser essa incorporação, as funcionalidades que os softwares já estão oferecendo. Então, assim, e é uma relação que tá vindo aí com uma percepção elevada, né, de oportunidade, de ganho, mas também com muita cautela com relação aos riscos, né? É um mercado que está tratando com, assim, nenhuma ingenuidade a chegada da IA. Então, acho que vocês vão curtir bastante os resultados. Mas queria saber o que Ana tem a dizer sobre todo esse debate que a gente estava trazendo aqui. Nossa, Nanda, vamos lá. A pergunta do Zé é bem sintomática do nosso mercado, né? E a gente achou que a AI generativa iria facilitar a nossa vida e, na real, ela criou uma ilusão de que a classificação, o sentimento, os agentes, a automação seria muito fácil, mas, sinceramente, eu acho que o oposto aconteceu. Então, com novas pessoas e novos profissionais chegando, muito se espera que a ferramenta dê conta de resolver essa situação, só que existe uma necessidade de uma pessoa profissional que pessoas mais experientes têm, que é a curadoria, a criação de setup, o olhar da taxonomia, de como é que você vai escolher as palavras, lógica booleana, engenharia de prompt, que agora tem falado cada vez mais, observabilidade, maneiras de você enxergar a configuração dessa coleta que muitas vezes uma pessoa júnior não vai ter, porque historicamente essa pessoa ficava com coleta, com limpeza, com algumas rotinas, criação de Excel, e pessoas mais sêniores ficava com a interpretação, taxonomia, ajuste de modelo. Então, hoje, o que está acontecendo? A ferramenta automatiza parte desse processo e ainda sobra para as pessoas que estão começando esse mercado, os júniores, a parte mais difícil, que é refinar esses modelos mais interpretativos, e isso acaba desestimulando qualquer pessoa, acaba tendo turnovers, acaba tendo aqui, exigindo de uma pessoa profissional iniciando a sua carreira, que precisa de ajuda. E tem um outro ponto aqui do outro lado da moeda, que é as plataformas em geral, ferramentas aqui, muitas vezes não abrem os seus modelos necessariamente, não falam sobre a acurácia, não explica exatamente como funciona as métricas, os próprios cálculos que as ferramentas normalmente colocam, baseado em quê? Qual é o tipo de critério? Esse tipo de pergunta, por isso que muitas vezes acontece no mercado,
agência A, B e C trabalham com o cliente final, uma marca. Cada uma usa uma ferramenta. E aí o relatório final tem 3 ferramentas com métodos diferentes, coletas diferentes, coberturas diferentes. E aí o mesmo tema, que é o que acontece com BBB, com novela, com Rock in Rio, com The Town, você vê que os cálculos, no final do dia, tá todo mundo falando uma língua que, assim, não vai ser a mesma, jamais. Isso confunde qualquer pessoa, assim. Eu fico pensando que bom que eu não sou Gen Z, assim, porque estar no mercado hoje em dia realmente exige uma flexibilidade, uma resiliência talvez muito maior do que foi da nossa época. Então, essa maturidade contextual de entendimento dos processos, por isso que eu acho que esses playbooks ou futuros playbooks que a gente vai criar, a gente realmente precisa destrinchar os processos de cada parte desse ecossistema, porque as ferramentas precisam também ficar responsáveis em, inclusive, evoluírem os cálculos que estão habilitados lá. Muitas estão disponíveis para criar os seus próprios prompts, para fazer algumas modulações, mas, ao mesmo tempo, existem aqui profissionais que estão chegando agora que precisam mais desse entendimento. Então, eu acho que tem responsabilidades compartilhadas aqui entre todos nós. E, principalmente, das pessoas com mais experiência, sêniores, que, como o Pedro falou, infelizmente estão sem tempo, porque são os que mais são achatados nesse mercado, são os mais cobrados, mas com menos tempo, e aí não é aqui uma questão só do nosso mercado de socialista, nem é um mercado em geral, como é que o mundo do trabalho hoje está lidando com a entrada da tecnologia como um todo. Exigindo mais, a gente achando que a AI ia facilitar a nossa vida, mas está exigindo cada vez mais disciplina do nosso lado, mais técnica, mais aprofundamento. Então, acho que complementando um pouco disso, existe aqui sim uma questão de formação, e aí talvez uma formação que hoje não existe necessariamente um curso no MEC, uma pós, um curso formal, mas tem vários cursos que, inclusive, a Sonar fez ao longo desse ano, desde quando ela foi criada em 23, que a Nanda também fez aqui a mediação, junto com a Débora Zanini, também com outros profissionais, a Soraya Lima. A gente vem tendo esse tipo de iniciativa justamente para a gente dividir aqui e compartilhar cada vez mais conhecimento para quem está chegando, mas principalmente para a gente fomentar mais o mercado colaborativo, que, na minha opinião, está faltando um pouquinho. Isso é. E é engraçado que essa diferença de metodologia e tudo mais que você está falando, eu acho, Ana, que começa, inclusive, com a diferença de cobertura de um software para o outro, né? O que cada um coleta, isso muda o nosso universo de pesquisa para ponto de partida, né? A partir daí ainda vem os critérios de classificação e todas essas outras questões que a gente estava falando. Mas o universo de pesquisa já muda bastante, inclusive tudo se conecta com a falta de APIs dedicadas a isso. Então, as soluções encontradas por cada empresa, por cada software, também vão variando e fazem as análises se tornarem assim, muito ricas em insight, mas com pouco parâmetro comparativo, né? Entre duas marcas diferentes, entre dois negócios diferentes. Mas, falando um pouco disso, um dos temas que a gente explorou esse ano foi a relação do monitoramento de redes sociais com conteúdo audiovisual. E, dando mais um pouquinho de spoiler do que vai vir aí na pesquisa, quem quiser já preencher aí no link que foi compartilhado no chat, já vai receber a pesquisa assim que ela for lançada, saindo do forno. Mas um dos dados que a gente identificou agora é que 90% do mercado aponta que vídeo é importante no monitoramento, que é uma necessidade urgente fazer monitoramento de conteúdo audiovisual. No entanto, quando a gente pergunta, legal, a sua equipe vem fazendo? Só 11% aponta que sim. Então, tem um gap enorme entre a necessidade que é colocada, né, e a realidade de viabilidade operacional. Então, a gente está pronto para isso, Gil? Conta para gente. Maravilha, maravilha. É,
Pronto é uma palavra muito forte, tá? A gente está se preparando para isso. Sempre foi assim, desde que a gente identificou esse vislumbre lá no horizonte da possibilidade de monitorar vídeo, a gente sempre olhou para isso com uma defasagem tecnológica ali que permitisse o monitoramento, né? Porque o vídeo, diferente dos outros formatos, né? Geralmente ele é pesado, né? Para analisar, destrinchando. Ele vai ter várias camadas, vai ter áudio, imagens e contextos acontecendo ali. Eu acho que a maioria, né, do mercado ainda não está preparado para fazer essa análise, e aí levantando uma polêmica, porque a gente ainda vê hoje, né, a gente abre papos, você, né, que está na academia também, né, o time aí fazendo pesquisa, a gente entra em conversa sobre listening muitas vezes com players até relevantes no mercado e eles desconhecem, assim, que a gente pode chamar, né, o social listening. E para dar esse próximo passo, né, o listening ele vem da contextualização para ser utilizado, né? Muitas vezes o listening não vai ter um texto ali atrelado, não vai ter um gancho. A opinião uma opinião ali que às vezes vai acontecer em 40 minutos. E como analisar tudo isso, né? Como contextualizar, como trazer para dentro de casa. Então, eu creio que a gente está nessa fase de entender a contextualização. A leitura do vídeo vai facilitar muito a vida, né, de quem analisa conteúdo, mas é um processo. Acho que até a pergunta que o Zé levantou sobre sentimentalização, a gente poderia levantar sobre vários aspectos que a gente discutiu aqui essa noite, né? Será que os novos entrantes estão prontos, né? Que a Ana falou sobre as métricas, né? Será que a gente se pergunta, se a gente se questiona, ou a gente só usa a métrica ali, né? E coloca lá. E aí, isso meio que já gera um enfraquecimento aí dessa questão do pronto, né? Eu sei o que eu estou colocando no meu relatório. Quando alguém questionar, eu vou ter uma resposta. Eu coloquei uma metodologia lá que facilite o entendimento. Eu tenho uma matriz de rede social para entender a característica de cada um e letrar esse pessoal que está fora desse cenário de dados, que muitas vezes é quem consome esses relatórios e não está com você do lado para dizer, olha, esse vídeo aqui a gente colocou porque tem esse contexto, tem um influenciador utilizando nosso produto aqui, e é por isso que ele está aqui, e é importante. Então, eu acho que a gente está em preparo, né, conhecendo, já tem tecnologias com a IA, veio tecnologias aí que deram um salto, assim, permite que a gente vislumbre muita coisa, mas a gente está em preparação para os próximos passos aí. Como o Pedro falou, a gente está botando muitas fichas aí em 2026 nas novidades que esse mercado vai trazer. Então, queria convidar todo mundo a botar o nominho ali na landing page para receber a pesquisa assim que ela ficar pronta. A gente vai falar, nossa, são tantos assuntos, né? Que a gente vai trazer agora sobre o monitoramento de audiovisual, sobre a adoção da IA, senioridade nesse mercado. A gente perguntou até de faixa salarial, um assunto aí que faz os tambores tocarem, inclusive, muitas coisas que a gente quer saber. E queria deixar um agradecimento enorme para cada um que respondeu a pesquisa, porque cada resposta recebida ajuda a consolidar esse sistema, reforça o compromisso coletivo que a gente tem, né, de aprender, de colaborar, de impulsionar a inteligência digital no Brasil. Os nossos estudos se tornam referência para o mercado e o objetivo de todo mundo aqui é realmente conseguir alcançar as decisões de negócio, né, influenciar a estratégia das empresas, e, em última instância, também atender e entender cada vez melhor o consumidor, né? Então, queria agradecer demais a todo mundo que participou hoje aqui com a gente desse papo. Obrigada, Zé, pela pergunta, obrigada, pessoal. Gil, super obrigada pelo apoio à pesquisa nessa edição, a toda a equipe da Polis que vem apoiando a gente.
o pessoal da Bend, pessoal, né, de muitas, da confraria, dos insights, e muitos colegas desse mercado que estão construindo esse ecossistema com a gente. Pedro, Ana, valeu por estarem aqui e compartilharem tanto com o pessoal. Sempre uma aula conversar com vocês. Fico muito feliz de poder contribuir com essa pesquisa. Pessoal, muito obrigada e uma boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, gente. Tchau, gente. Obrigada.